Olá, bom dia. 10 horas. 10 horas. Essa disciplina está para de 10 às 11 horas. Portanto, eu irei começar agora a minha aula, aula não, encontro coruja, algumas explicações sobre a discussão. Então, voltando aqui à aula de movimento de reconceituação, e explicando na aula, é Encontro Coruja, para a gente refletir com alguns pontos interessantes que a gente tem sobre a nossa profissão. É importante vocês saberem que o movimento de reconceituação foi uma renovação do serviço social. A palavra já está dizendo, movimento de reconceituar algo que já estava a postos. Então, a gente não vai discutir o surgimento do serviço social, quando ele surgiu, por que ele surgiu, quem foi as pessoas envolvidas nesse surgimento. Não. A gente vai discutir de 1960 até 1980. Por esses 20 anos que foi o boom da reconceituação. A reconceituação é um processo de reconceituar a profissão de serviço social. Nessa fase da reconceituação, de uma renovação do serviço social, a gente tem alguns marcos, documentos que são super importantes para a base teórica do movimento de reconceituação. Então, quais são esses documentos que dão a base teórica, teórica metodológica e a própria história da reconceituação? Movimento, o documento de Araxá. E aí eu vou um por um. O documento de Araxá se dá em 1967, com uma preocupação da metodologia e teoria. Abre um parênteses aí. É importante refletir que o movimento de reconceituação no mundo, e aí a gente vai pautar aqui na América Latina, porque foi na América Latina que foi o ápice do movimento de reconceituação. Então, o movimento de reconceituação na América Latina se dá em 1960. Em 1960, estoura o boom da renovação do serviço social. Então, vamos só lembrar um pouco do contexto histórico que a gente estava passando. Na era do serviço social, quando surge o serviço social, a gente tem um serviço social tradicional. A gente tem um serviço social que vem pautado nas doutrinas da igreja e do assistencialismo, que quer dizer dar assistência às pessoas mais empobrecidas. Correto? Então, esse foi o conservadorismo, que a gente chama de conservador, um serviço social conservador. O que aconteceu em 1960? Esse conservadorismo não estava dando mais conta da pobreza que estava aparecendo no mundo inteiro. A pobreza e a falta de assistência para essas pessoas mais carentes estava efervescendo dentro do mundo. Então, na América do Sul, e aí Argentina, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Equador, Chile, esses seis países
fazem um movimento de reconceituação, faz um movimento de renovação do serviço social, pautando algumas teorias, sim, algumas metodologias, sim, própria para aquele movimento. Então, em 1960, surge o movimento de reconceituação na América do Sul. E aí a gente pode apontar, na Argentina, a gente teve Natálio Kirchnerman, que foi um grande assistente social, um grande professor daquela época, que veio inovando a teoria, a metodologia, a parte histórica do serviço social, pautado numa perspectiva mais progressista, vamos colocar assim. A gente tem no Uruguai, no Paraguai, ali naquelas imediações, Herman Cruz, que também vem com uma proposta mais renovadora do serviço social. A gente tem na Colômbia Boris Alex Lima, que vem com uma proposta metodológica sensacional para trabalhar com comunidades. Porque naquela época se trabalhava com comunidade. No Chile também surgiu várias pessoas interessantes, assistentes sociais, professores, com propostas metodológicas, teóricas, históricas, diferenciado, com uma perspectiva mais progressista. Então, a renovação do serviço social surge na América Latina em 1960. E aí vocês vão me perguntar, mas professora, por que não surge também no Brasil? Que o Brasil faz parte da América do Sul. Não surge no Brasil por conta da nossa ditadura militar. A gente tinha uma ditadura militar muito forte no Brasil, e como a nossa profissão é altamente política, quando eu digo altamente política, porque a gente pensa politicamente nas questões sociais que estão impostas dentro desse país. Então, não dava para se fazer a renovação do serviço social com uma proposta mais progressista, com uma teoria mais progressista, por conta da ditadura militar. Então, aí vocês vejam que a gente tinha como conservadorismo, que vocês devem ter já estudado, como conservadorismo, uma teoria filosófica pautada numa corrente filosófica pautada no Augusto Comte, que o Augusto Comte dizia que o Estado é todo poderoso, o Estado tem que ter toda a vantagem e o homem tem que ficar sempre à mercê desse Estado. Isso é que diz a teoria positivista. Então, o homem sempre tem que ficar à mercê desse Estado. Esse Estado sendo capitalista, esse Estado sendo explorador, entre aspas. Esse era o pensamento do Augusto Comte, aonde a nossa profissão, até 1960, vai pegando essa onda do positivismo para as nossas atuações dentro das instituições. E aí não dava para se fazer aqui no Brasil o processo de renovação, de reconceituação, como vocês queiram chamar, por conta da ditadura militar. Mas aí, em 1965, algumas assistentes sociais, bastante incomodadas com o crescimento do serviço social fora do Brasil, na América Latina, América do Sul, e nada aqui no Brasil de reflorescer. Então, em 1965, a gente chama de geração 65. Elas se unem para começar a discussão muito calmamente, porque a gente estava em ditadura militar, muito calmamente, numa discussão mais progressista. Mas não vai adiante, e aí, em 1967, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social
que até hoje existe, que é o CBCIS, ele lança para os assistentes sociais daquela época uma proposta de discussão teórica e metodológica com uma projeção mais progressista. E aí, 40 e poucas assistentes sociais foram para a cidade de Araxá, Minas Gerais, fazerem esse seminário, vamos colocar assim, que depois surge o nome de Documento de Araxá, porque surge um livro desse seminário. E dentro desse seminário, elas propõem algumas mudanças na parte metodológica do serviço social, na parte teórica do serviço social, claro, evidente, com respaldo, já que estava acontecendo lá na América Latina e Sul o movimento de renovação. Então, elas partem com esse pressuposto e começam a discutir o serviço social. E aí, ao meu ver, professora Nilvone falando, ao meu ver, o ápice da reconceituação, o pontapé inicial da reconceituação aqui no Brasil, eu digo que é o Documento de Araxá, porque foram mulheres, né, assistentes sociais, sexo feminino, não tinha nenhum masculino, sexo feminino, que teve coragem de se reunir em Araxá, nessa cidade chamada Araxá, para começar a discutir numa perspectiva renovadora. E aí vamos entender isso. Se a gente tem um serviço social conservador que pensa com uma proposta filosófica positivista, e que o pai do positivismo é Augusto Conte, qual era o segmento que iríamos, quer dizer, iríamos, quando eu digo iríamos, elas iriam pegar para a discussão de uma renovação de serviço social? Qual era a corrente filosófica que iria pegar? E aí elas vão buscar em Karl Marx essa proposta. Elas pegam em Karl Marx a discussão de classes sociais, de trabalho versus capital, que Marx já vinha discutindo desde 1940, e lá vai fumaça aí. Enfim, então, elas são o pontapé inicial do movimento de reconceituação aqui no Rio de Janeiro. Não, aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, elas surgem, essas 40 e poucas mulheres surgem para discutir a metodologia e a teoria do serviço social pautado numa perspectiva marxista. E aí teve todo aquele trabalho bastante desenvolvido, aonde deu uma nova imagem para o serviço social aqui no Brasil. Bom, não satisfeito com isso, o CBCIS, que é o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social, falou, bom, a gente já começou, demos o pontapé inicial dessa discussão teórico-metodológica no serviço social, uma proposta mais renovadora. Então, nós temos que agora partir para um segundo encontro com mais assistentes sociais envolvidos, discutindo mesmo pontos específicos metodológicos da profissão, né? Pegar aquilo que já existe e transformar isso numa visão mais progressista, numa visão pautada numa teoria de Karl Marx. E aí, em 1970, o CBCIS, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social, monta o seminário chamado Seminário de Teresópolis,
que logo e depois vira a ser um documento de Teresópolis, né? Depois do seminário, compilação dos textos, vira a ser um documento de Teresópolis. Então, em 1970, vários trabalhos foram enviados para esse congresso, esse seminário, vários trabalhos, mas o CBCIS, que é o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio, acha melhor escolher 3 desses trabalhos para que se debruçar em cima desses trabalhos e começar a discutir a miúdos esses trabalhos para se tirar um norte teórico e metodológico. E assim foi feito. Foram escolhidos 3 trabalhos. O trabalho da professora Tecla Machado Soeiro, o trabalho da professora Sueli Costa e o trabalho do professor Lucena Dantas. Então, vamos falar. Tecla Machado Soeiro era uma professora aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ. Então, só para vocês saberem, a professora Tecla é que fundou a Faculdade de Serviço Social da Uniswan. Então, a professora Tecla ela veio com a parte teórica e metodológica da seguinte forma. Ela diz que o assistente social tem que atender o usuário, vamos colocar assim, naquela época era cliente, mas hoje é usuário. O assistente social tem que atender o usuário, pensando sim na vida dele, trabalhando as relações sociais que nele permite. E esse trabalho tem que ser feito através de entrevistas. Então, ela pontua, fica muito claro o corte dela em relação à metodologia, que tem que ser através de entrevista, ela utiliza esse instrumento, entrevista, tem que ser através de entrevista, o atendimento do serviço social, e tem que trabalhar as relações sociais desse indivíduo, desse usuário. Então, ela pontua, ela faz, e não trabalhar sem nenhuma metodologia. Claro, é evidente que uma proposta sempre pautada no marxismo. Já a professora Sueli Costa, ela vem com uma proposta de grupo, que ela diz que o alcance maior que você tem enquanto pessoas é necessário um trabalho mais em grupo para que a gente alcance mais pessoas. E o professora Sueli Costa era da UF, né? A Faculdade Fluminense, lá em Niterói. E o professor Lucena Dantas era da UNB, Brasília. Ele já vem com uma proposta de trabalhar em comunidade, não tirando mérito que todos os 3 assistentes sociais, todos os 3 trabalhos que foram trabalhados, vamos colocar assim, os 3 trabalhos que foram esmiuçados, refletidos, trabalhados em 3 grandes grupos nesse seminário, são 3 grandes assistentes sociais com propostas marxistas, com propostas de renovação do serviço social. O professor Lucena Dantas, da UNB, vem falando que o serviço social é necessário trabalhar em comunidade, mas não esquecendo que esse trabalho em comunidade parte do pressuposto que o homem que é da comunidade, esse usuário da comunidade, ele não tem que ser repartido, cabeça, tronco e membro, vamos colocar assim, um exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, eu sou do hospital, vou dar um exemplo, eu sou do hospital de Bom Sucesso, ali em Bom Sucesso, Hospital Geral de Bom Sucesso, sou assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso. A equipe do Hospital de Bom Sucesso tem uma assistente social, que sou eu, que trabalho no ambulatório, né? Então, eu atendo no ambulatório do serviço social. Tem outra assistente social que trabalha com grupos dentro do hospital, na clínica médica, vamos colocar assim. E tem outro assistente social do próprio hospital que vai fazer visitas domiciliares, que trabalha lá na Maré, um exemplo, com
saúde ocupacional, vamos colocar assim, né? Vai com a equipe de saúde do hospital, alguma coisa nesse sentido, com enfermeiros, com alguma coisa nesse sentido de trabalhar na comunidade. O que o Lucena Dantas coloca na teoria dele? Que você não pode pegar este José, que trabalha na Maré, não, que mora na Maré, né? Que está sendo atendido por esse assistente social lá, que vai fazer trabalho comunitário lá na Maré, um trabalho com saúde preventiva, um trabalho mais à base de prevenção, atender ele lá enquanto assistente social, depois ele vai para o hospital, no ambulatório ele é atendido por mim, porque eu também sou assistente social, então ele é atendido por mim, e vamos dizer que ele é diabético, e aí ele quer participar do grupo de diabético lá com o assistente social colega que faz o grupo de diabético na clínica médica, então ele também é. Então ele é atendido por 3 assistentes sociais. 3 assistentes sociais que pode dar o boom na cabeça desse sujeito e que pode comprometer o próprio atendimento dele de saúde. Então, o Lucena ele vem colocando que é necessário que apenas, o assistente social que esteja lá na comunidade, é que faça esses trabalhos de grupos e trabalhos individuais, grupais, referenciando sempre uma saúde preventiva, alguma coisa nesse sentido, para que esse homem não seja repartido em 3, né? Como cabeça, tronco e membro, cada pedaço uma assistente social trabalha. Não, não é. Então, a proposta metodológica do Lucena era dessa forma, mais ou menos dessa forma, né? Para a gente clarear um pouco vocês. Vocês podem me perguntar, mas dessas 3 propostas teórico-metodológicas que surgem no serviço social na década de 70, qual que vingou, né? Qual que ficou mesmo? Qual que ficou mesmo enquanto proposta metodológica e teórica foi da professora Tecla Machado Soeiro. Até hoje, as assistentes sociais atendem individualmente aquele usuário com propostas básicas das relações sociais que aquele homem se encontra. Então, se você me perguntar isso, eu digo que até hoje essa proposta teórica e metodológica da professora Tecla Machado Soeira é que vingou até hoje nos nossos atendimentos. Então, isso é importante a gente pontuar. Porém, é importante a gente saber dessas 3 grandes figuras do serviço social que marcaram o documento de Teresópolis, tá? Bom, não satisfeito com isso, 8 anos depois, em 1978, o próprio Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social monta outro seminário. Por que isso? E aí eu vou dizer para vocês. Eu tinha até 60 uma perspectiva tradicional, uma perspectiva de serviço social com pensamento bastante positivista, né? Pautado no positivismo de Augusto Conte. Depois da década de 65, 67, surge o marxismo aqui no Brasil, vamos colocar assim, e aí vem-se surgindo os autores com pensamento progressista, com pensamento de renovação, tudo pautado na teoria de Karl Marx, a teoria do trabalho versus capital. Então, a nossa atuação era tudo voltado para a forma que esse homem trabalhava e a forma que esse homem recebia, se tinha alguma percepção. Então, o pensamento era esse. Mas aí tinha algumas assistentes sociais que não queriam nem ser nem positivista e muito menos marxista. A gente tinha isso, né? E aí surge a fenomenologia, com a professora Ana Augusta de Almeida, na PUC, que era uma grande mestra, doutora em serviço social, que surge com uma nova
proposta voltada para a fenomenologia. Fenomenologia surge no pensamento de Husserl, que é um alemão que ele que inventou, vamos colocar assim, surge com a fenomenologia, e a Ana Augusta vai busca do Husserl como umas assistentes sociais buscou do Augusto Conte a teoria. Outras buscaram de Karl Marx a teoria e metodologia pautada nisso. A Ana Augusta foi e busca no Husserl, na fenomenologia, alguma proposta que pudesse se inserir no serviço social. E aí surge o serviço social fenomenológico. Surge isso lá em 1978, a proposta que se chama um seminário chamado Sumaré. Sumaré porque foi feito no Sumaré, aqui no Rio de Janeiro, na região chamada Sumaré, que depois, claro, é evidente que torna-se um documento de Sumaré. Então, entra aí a fenomenologia. E aí eu vou falar um pouquinho da fenomenologia para que vocês entendam isso. Então, eu tenho, voltando aqui o meu raciocínio, eu tenho um serviço social conservador, pautado na teoria do Augusto Conte, dizendo que o Estado tem o poder absoluto, que o homem é servil ao Estado, o homem tem que fazer tudo que o Estado manda. Quando eu digo Estado, é o país inteiro. O homem tem que fazer tudo que o Estado manda, sem questionar, sem poder falar absolutamente nada. Depois eu tenho, década de 60, essa teoria, esse pensamento não estava dando conta dos problemas sociais na América do Sul, na América Latina e principalmente no Brasil. Surge o pensamento de Karl Marx, que é a relação trabalho versus capital, que a América Latina e a América do Sul dá o boom da reconceituação. Brasil passa, depois de 1967, com o documento de Araxá, e vai trabalhando esse pensamento marxista no documento de Araxá, no documento de Teresópolis, documento de Sumaré. Vem o boom das assistentes sociais de falar: opa, peraí, gente, eu não sou nem positivista, eu não sou nem marxista, não acredito nisso, eu quero uma outra teoria. E aí a professora Ana Augusta vem com a proposta fenomenológica. E aí, o que é fenomenologia no serviço social? Né? Porque a fenomenologia para sociologia e antropologia é algo além daquilo que eu estou te dizendo. A professora teve que pegar o que era fenomenologia e trazer ela para o serviço social. E aí, o que é a fenomenologia dentro do serviço social? É trabalhar esse usuário na forma que ele está. Então, tem uma frase, algumas palavras-chave na fenomenologia: ser sendo com outro no mundo. Eu sou um ser que vivo com você dentro desse mundo onde nós estamos. E aí eu tenho que entender você dentro desse mundo. E aí eu dou um exemplo para vocês entenderem. Assistente social fenomenológica, entender este morador de rua, um exemplo. É um homem que está debaixo da ponte, necessitando de alimentação, necessitando de todos os aspectos sociais, porém ele é feliz dentro daquele mundo, e eu tenho que entender essa felicidade dele. Então, eu sendo com outro, o meu usuário, no mundo onde ele vive. Isso que é fenomenologia. Aí você vai falar assim: Maria Ivone, isso deu certo? Deu certo em algumas
atendimentos sociais, vamos colocar assim, dá certo em alguns atendimentos sociais. Em outros atendimentos sociais não dá certo. Por que não dá certo? Porque é difícil de eu entender eu ser este outra pessoa dentro do mundo dele, já que a sociedade não é estática naquele mundo dele. A sociedade é reviravolta, então não é estática. Aí você vai falar, mas aonde é que pode dar certo isso? Na literatura, tanto da Ana Augusta como do Russell, que eu li Russell, então posso afirmar para vocês que os fenomenólogos, que não é só pautado no serviço social, mas tem psicólogos fenomenólogos, tem sociólogos fenomenólogos, quer dizer, as profissões que foram pautando na fenomenologia, algumas assistentes sociais que pautaram também na fenomenologia, dizem que aonde dá certo é em ambientes que esse homem permaneça por muito tempo. Então, clínicas psiquiátricas, prisões, como é que é? Enfermarias de oncologia, por exemplo, que a gente sabe que é permanência a longo tempo, tudo que seja permanência de longo tempo. Agora, um atendimento, se você me perguntar assim, como seria um atendimento fenomenológico num pronto-socorro 24 horas, Souza Guiar, por exemplo, que a assistente social fica enlouquecida, eu aplaudo essas assistentes sociais, porque elas são maravilhosas, de conseguir fazer um trabalho social num plantão de 24 horas, num sábado a domingo, por exemplo, que é uma loucura aquilo ali, que chega baleado, chega morador de rua, atropelado, chega pessoas necessitando chega muitas vezes a mãe dá a luz ali à criança e abandona a criança e vai embora e foge do hospital, quer dizer, tudo isso cai no colo da assistente social para resolver, quer dizer, a assistente social tem que resolver o abrigamento daquele morador de rua, a assistente social tem que resolver aonde vai colocar aquela criança que foi abandonada no hospital, tem alguns idosos que são abandonados no hospital, tudo isso cai no colo da assistente social, quer dizer, aí eu vejo que a perspectiva fenomenológica não dá conta, metodológica e teórica, não dá conta dessa demanda. A demanda é muito mais rápida, muito mais severa do que eu ficar trabalhando com esse morador de rua ou cercando com outro no mundo. Não tem como. Então, por isso que eu estou dizendo que algumas práticas sociais, a fenomenologia não dá conta Nunca ninguém me respondeu. Eu fiz mais de 5 cursos dessa proposta e nenhuma me respondeu sobre essas perguntas, esses questionamentos que eu tenho. Porém, a gente não pode esquecer que ela existe e que você tem, sim, algumas colegas que seguem essa visão filosófica que é a fenomenologia. Mas essa visão fenomenológica do serviço social foi discutido, sim, no documento de Sumaré. Começa a se discutir no documento de Sumaré. E aí, não satisfeito ainda, o Centro Brasileiro de Cooperação de Serviço Social, o CBCIS, monta o seminário Alto da Boa Vista, que aí foi aqui no Alto da Boa Vista, na Tijuca, em 84, e aí pegando todas essas 3 vertentes, que era o positivismo, o marxismo e a fenomenologia, discutindo mais a miúdo as propostas metodológicas. A gente não pode esquecer, gente, isso é importante vocês saberem, a gente não pode esquecer que nós, assistentes sociais, nós trabalhamos, quem é funcionário do Estado, do município,
ou de empresa, nós trabalhamos numa linha positivista. A gente não pode fechar os olhos, vou ser marxista 24 horas da minha vida, porque eu vou conseguir. Não, não vai conseguir nada. Isso é mentira, isso é balela. Você não consegue nada. Por quê? Porque nós estamos vivendo num país capitalista. Se a gente vive num país capitalista, nós temos normas, regras, leis a cumprir. O que é importante vocês perceberem, mas, Nilvânia, professora, eu quero ser marxista. Você pode ser marxista. Eu fui marxista dentro do sistema prisional. Por que eu digo isso? Porque no atendimento que eu tinha com o preso, eu fazia dentro de uma sala fechada, eu e o preso. E ali, naquele momento, você faz as relações sociais e as intervenções sociais e as intervenções de reflexão que você tem que ter com este indivíduo, com esse sujeito, com esse usuário, ou lá como é que você queira chamar, individualmente. Agora, você esbarra muitas das vezes nas leis, nas regras que você precisa ser cumprida. Você não pode quebrar essas leis, nem essas regras. Então, assim, tanto o positivismo, tanto o marxismo quanto a fenomenologia, você vai ter, sim, problemas sérios nas regras, nas leis e nas normas que você tem que cumprir. Então, é de suma importância que, quando você ler os cards que estão postos aí na sua matéria, você leia interpretando sempre o momento histórico do que ocorre no Brasil. Isso é super importante você sempre perceber, sempre ver o que está ocorrendo, o que ocorreu, o que está ocorrendo, não, o que ocorreu nesse período de 67, de 70, de 78, de 84. Quer dizer, busca literaturas para que vocês comecem a perceber aonde está o que ocorre dentro desses espaços, ok? Vou dar uma pausa. Uma pena que não tenha nenhum aluno para participar junto dessa discussão, desse momento de reflexão da disciplina. É uma disciplina bastante interessante, porque a gente tem uma discussão da metodologia e da teoria de serviço social bastante pautada no que diz respeito ao a parte teórica e prática do serviço social. Se você me perguntar, professora, você teve alguma dificuldade na relação entre a parte teórica, a parte metodológica? Sim. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês. Vocês podem, isso não está errado, vocês podem entrar e sair de uma corrente sem quebra de pressupostos teóricos metodológicos. O nome disso é troca de corrente filosófica no seu atendimento. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso. Vamos dizer que eu esteja atendendo um homem, uma família em situação de rua. Tá. E eu sou marxista. E aí a teoria marxista e a metodologia marxista diz que eu tenho que trabalhar com esse homem, as relações de trabalho dele versus o capital que ele ganhou, essas questões todas, para que eu faça ou refletir e encaminhe para um atendimento mais humano. Tá. Como é que eu vou discutir com esse homem, refletir com esse homem essas questões, se esse homem está com fome? Em primeiro lugar, ele está com fome. Se ele está com fome, eu necessito dar um prato de alimento para ele.
A partir do momento que eu dou um prato de alimento para ele, eu saí da corrente marxista e entro na corrente positivista com um link para o assistencialismo. Concorda comigo? Eu fazendo uma análise do meu atendimento. Eu saio da corrente marxista, entro no positivismo e tenho um link com o assistencialismo, que é dar o prato de comida para ele. Aí eu já fiz o assistencialismo. Aí você pode me inventar, mas no marxismo não tem o assistencialismo? Tem, é isso que eu estou colocando para vocês. Mas a partir do momento que eu dou esse prato de comida para esse homem, é configurado o assistencialismo, porque é assistência a alguém. Eu estou dando esse prato de alimentação para esse homem. A partir do momento que eu dou esse prato de alimentação para esse homem, eu tenho que explicar para ele por que ele está recebendo esse prato, que não é dádiva de Deus, nem dádiva da pessoinha boazinha, a dona Nilvone, não é dádiva da igreja, não é nada disso. É porque ele trabalhou um dia, ele pagou os impostos dele um dia, então ele tem o direito a receber que ele pagou os tributos para o governo. Quando eu faço essa reflexão com ele, quando eu faço essa discussão com ele, aí eu já saí do assistencialismo e já entrei no marxismo. Isso é que é a quebra de correntes filosófica e entrada. Mas você precisa explicar isso para ele, não é só dar o prato. Olha aqui, seu João, estou dando o prato para o senhor, é importante que o senhor entenda essa doação que o Estado está lhe dando. Um exemplo, o Estado está lhe dando essa doação desse prato de comida é porque um dia o senhor trabalhou, um dia o senhor pagou seus impostos. Então, isso são tributos que o senhor forneceu ao Estado. Então, o Estado tem o dever que hoje o senhor está precisando de fornecer essa alimentação. Então, ele tem que entender, ele tem que raciocinar em relação a essas benécias do Estado, essas benécias que o Estado faz. Não é apenas doar. Quando eu só dou sem explicação, isso é assistencialismo. Quando eu dou e faço uma reflexão com ele, passa a ser uma proposta mais renovadora, passa a ser uma proposta mais pautada na filosofia marxista. Não esquecendo que o serviço social é a garantia de direitos desses usuários. Esse mantra tem que ficar sempre pautada na cabeça de vocês. O serviço social é a garantia de direito desses usuários. Então, se é garantia de direito desses usuários, eu tenho que fazer valer, garantir o prato de comida deles. Eu tenho que correr atrás desse prato de comida deles. Eu tenho que fazer garantir isso. Tá claro isso, gente? Ficou claro? Qualquer questão, vocês me procurem. Não esqueçam, no dia quinta-feira, vou olhar aqui. Quinta-feira vai ter um seminário bastante interessante que eu vou dar a palestra, não é seminário, é palestra sobre a palestra é sobre. Espera um momento, porque é tanta. O egresso do sistema prisional e a inserção social. Será no dia 18 de maio, às 18h30, pelo Meeting. Então, se vocês estiverem interessados, não deixem de entrar na minha página do Facebook, que lá está explicando tudo direitinho, ok? Ou então peça que eu envie para vocês o card e o link para a reunião, tá? Estou sempre à disposição de vocês, é só vocês me procurarem. Obrigado, até logo.